Olha, a estiagem nos territórios amazônicos atingiu nível alarmante neste ano. As consequências afetam o volume dos rios e estão atingindo diretamente diversas comunidades que sobrevivem diretamente da biodiversidade daquela região. Vou conversar agora ao vivo sobre esse assunto com a Márcia Miranda, que é articuladora regional em Manaus da Cáritas Brasileira Articulação Norte 1. Márcia, bom dia, está conectada aqui com a gente, seja bem-vinda. Bom dia, Wilke. Bom dia a todos que acompanham a TV Pai Eterno. É uma honra estar aqui com vocês, falando um pouco da nossa realidade. Uma honra recebê-la também, ainda mais para tratar de um tema tão sério quanto esse. E diante dessa realidade de seca, a Cáritas Brasileira e a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, em parceria com a Rede Eclesial Panamazônica, lançaram a campanha SOS Amazônia, Apoia a Vida, Doe Agora, com o objetivo aí de auxiliar as famílias que estão passando por dificuldades nesse período emergencial na Amazônia. Queria que você contasse para a gente um pouco mais sobre essa iniciativa. Então, Wilke, acho que vocês têm acompanhado aí as mídias sociais, as TVs têm exibido a situação da região amazônica, que vem enfrentando a grave seca de uma forma assim, nunca não vista, né? E a nossa vida aqui, enquanto vida do Amazônida, ela é regida pela subida e vazante dos rios, né? Que isso acontece em ciclos regulares, todos os anos. Mas esse ano nos surpreendeu muito e os impactos eles estão sendo assim sentidos por milhares de pessoas, né? Esses dias a gente acompanhando aí o Serviço Geológico do Brasil, né? E aí constatou-se que o nível de água está descendo de 13 a 14 centímetros diário. E isso acaba comprometendo a vida de quem depende dos rios, né? Os rios, eles são nossas estradas, quem nasceu aqui sempre tem na sua lembrança uma boa lembrança de estar no rio, tomando banho, né? Nós somos o povo da água, nós dependemos dela para a nossa sobrevivência. E também o nosso bioma, ele tem uma significância muito grande ele funciona como um regulador do clima dentro do Brasil, né? E aí a gente tem acompanhado os trabalhos, temos acompanhado os nossos municípios dentro das dioceses prelazias que nós estamos enquanto Cáritas, e a gente observa que a situação ela tem se agravado muito. Não somente com a questão da seca, mas também a questão da fumaça. Nós estamos respirando um ar totalmente poluído. E isso tem consequência muito séria com o nosso povo mais vulnerável, que são as crianças, idosos, pessoas com problema respiratório. Então, eles sofrem consequências disso, né? E a gente tem sentido assim, um aperto muito grande no peito, porque a gente olha a floresta em chama e ali a gente vê pequenos animais que não conseguem sobreviver e se tornam vítimas das mãos humanas, né? A gente fica também assim, com o coração apertado, quando a gente vê rio repleto de peixes e agora recente os botos também, né? Então, isso para nós, muitas vezes dá um sentimento de impotência, porque a gente quer ajudar e não sabe como. Muitos ribeirinhos nos procuram para dizer, o rio secou, nós não temos o que comer, nós não temos mais água para beber. Em alguns lugares só tem lama e muitas vezes é dessa lama que eles estão tomando, né? Porque é questão de sobrevivência mesmo. Então, assim, bate um desespero em pensar em que podemos ajudar, né? É claro que nós pedimos que Deus nos ajude a superar esse momento. Então, é por isso que a Cáritas, juntamente com a CNBB e a Repam, entraram com essa campanha para a gente tentar ajudar o povo. Só para você ter uma ideia, hoje, aliás, pegamos o dado de ontem da Defesa Civil do Estado, são 50 municípios do Estado do Amazonas em situação de emergência. Tem 2 em alerta, aliás, tem 10 em alerta e 2 que, graças a Deus, não está acontecendo nada. E nisso soma-se um total de 451 mil pessoas afetadas, em torno de 112 mil famílias. São inúmeras famílias que dependem do rio e que, infelizmente, estão nessa situação.
né? E aí nos pedem socorro. É claro que está chegando a ajuda do governo estadual, do governo federal, mas isso aqui é uma grandeza, né? Nós sabemos que a região amazônica ela é muito grande, né? E é por isso que a gente, com essa campanha, mais pessoas para vir somar conosco, né? Quanto mais vierem somar, é claro que mais pessoas nós poderemos ajudar. Por isso que a gente convida cada um e cada um que nos acompanha pela TV, que venha somar com a gente, que nos ajude nessa campanha a poder levar alimento, água, principalmente água ao nosso povo ribeirinho, que nesse momento passa por essa situação. Márcia, a gente fala muito sobre esse assunto aqui no nosso programa, o cuidado com o meio ambiente. E a gente mostra aqui, isso que a Márcia está falando, é um exemplo muito concreto do que a gente sempre fala sobre a necessidade desse cuidado com a casa comum. O Papa Francisco sempre levanta essa pauta, é uma pauta da igreja. Márcia, quero saber nesse momento, qual que é a principal necessidade das pessoas aí dessa região? Então, nesse momento agora, a gente tem se preocupado, e isso os próprios ribeirinhos têm trazido para a gente, é a falta de água potável e alimentação. Porque, assim, muitas comunidades ribeirinhas, quem mora ali dependia da água para tirar o peixe para sua sobrevivência, né? E agora não tem mais rio. Parece uma coisa assim engraçada. Outro dia, conversando com um padre amigo meu, ele dizia: como, Márcia, secou os Solimões, o rio da maior bacia e tal. Secou, infelizmente, né? Aquilo que você fala, a questão do cuidado com a casa comum, a gente está sentindo as consequências dessa ausência de cuidado, né? E, infelizmente, quem sofre as consequências são as pessoas que ficam mais em situação de vulnerabilidade. Então, hoje, a gente necessita da água, né, de levar água a essas pessoas, uma água potável, e também alimento. Porque mesmo quem consegue, por exemplo, na época da vazante aqui, geralmente os agricultores, eles plantam nas praias que aparecem. Então, eles plantam o feijão, a melancia, aquilo que eles conseguem, o milho, né? Só que agora plantou, mas não tem água para regar. E aí é claro que a plantação não vai para frente, né? Então, nesse momento agora é isso. E também já existem pesquisas que afirmam que a necessidade ela não vai ser somente agora, nesse momento. Nós estamos vivendo o hoje, mas nós temos a questão do amanhã. Depois que passar esse momento de seca, que a gente espera que passe logo, né? Aí tem a questão das consequências que estão nos alertando para isso. Mas nesse momento agora, a campanha que a Cáritas, juntamente com o CNBB e Repam, lançaram é para isso. É para a gente levar os alimentos e levar água potável quem está precisando. E destaque, Wilkes, a gente está com muita dificuldade de chegar às comunidades, porque o que acontece? Nós temos o rio principal, que são os rios Solimões, que é o Rio Negro, só que para dentro, nos braços de rio, existem várias comunidades que ficam bem lá dentro, né? E aí o que acontece? Essas comunidades estão isoladas e a gente tem muita dificuldade. Ontem, a gente acompanhando o trabalho da Cáritas em Itacoatiara, a Joelma, que articula a Cáritas lá, falava para a gente assim: Márcia, não tem como chegar. A gente anda na praia e tem muita dificuldade. O povo está isolado mesmo. Mas nós, enquanto igreja, nós queremos chegar aonde ninguém está chegando, nós queremos chegar. E nós só vamos conseguir com a contribuição de vocês que estão nos assistindo, que estão nos acompanhando. Porque sozinho, né, já dizia o poeta, sozinho a gente não consegue, mas se a gente vai junto, se vai com outros, a gente vai conseguir chegar, se Deus quiser, a essas comunidades isoladas. Sem dúvida, e que a gente consiga olhar com um olhar mais cuidadoso para essas pessoas. Fala um pouco mais sobre a realidade. Você já falou que é uma região de difícil acesso, é difícil chegar até lá. E vocês têm conseguido manter uma comunicação com essas pessoas? Tem, por exemplo, o telefone, tem internet, são regiões muito distantes. Qual que é o cenário que vocês encontram por aí? Então, a gente tem trabalhado em parceria com a Defesa Civil. A Defesa Civil, antes de tudo isso acontecer, ele já tem
né, ele já tem um diagnóstico, né, das comunidades, principalmente aquelas que irão ficar mais isoladas. Então, com essa parceria com a Defesa Civil, a gente consegue detectar que certas comunidades não estão chegando ajuda. Algumas comunidades, as que são mais próximas, aqui, principalmente aqui da área metropolitana de Manaus, algumas ainda a gente consegue ter contato através de WhatsApp, telefone e tal. Agora, tem umas que estão adentro, por exemplo, ali no Médio Amazonas, já pertencendo ao município de Maraã, município de Fonte Boa, que são lugares super distantes, infelizmente a gente não tem contato. O que a gente tem de informação, muitas vezes, são alguns comunitários que tentam vir até a cidade buscar ajuda ou que conseguem ir ao local mais próximo, onde consegue ter acesso ao celular e aí comunica a alguém. Então, a gente tem essas informações e a própria Defesa Civil também, que tem acompanhado, nos faz esse repasse. Fala um pouco da sua experiência nessa atuação. Você já imaginou ver e viver uma situação tão complexa como essa? Ver pessoas passando por uma situação tão triste? Você falou aí sobre rios muito grandes, que tinham um porte muito grande, que simplesmente secaram. Ou a gente nem pode dizer que simplesmente secaram, né? Eles foram secos pela ação do homem. Então, Wilkes, eu particularmente sim, né? Eu nasci aqui, eu fui criada na cidade de Tefé e a minha infância foi brincar na rua e terminar a brincadeira na beira do rio. Então, aquilo que eu falei no início, para nós amazônidas é isso, a nossa brincadeira é ali na beira do rio. E quando a gente se depara com a situação da seca, a gente vê os nossos rios sem água, a gente vê os peixes morrendo, porque o peixe para nós ele é sagrado, porque ele é o nosso alimento, então a gente sobrevive disso, né? Quando a gente vê a morte dos botos, o boto, a gente tem muito respeito por ele, não pela lenda que isso daí é coisa de brincadeira, mas é um animal que fica... A gente tem orgulho de ir para a beira do rio, olhar os botos boiarem, é a coisa mais linda para nós amazônicas. Na cidade onde eu moro tem um lago na frente e tem um pôr do sol mais lindo, então a gente ia para a frente da cidade 5 horas da tarde, 6 horas, olhar o pôr do sol e ver os botos boiarem, sabe, uma coisa muito amazônica. E aí hoje a gente se depara com o rio seco, os botos morrendo, o peixe morrendo, a mata queimando, e isso dói muito, sabe, porque pequenos animais que não têm condição de se salvar, e aí recente, a gente tem acompanhado algumas queimadas, então recentes, o bicho preguiça, que ele é mais lento para se locomover, jabutis, os lagartos. Então, esses animais pequenos, sabe, não conseguem se salvar. Infelizmente, eles têm pouca agilidade na hora de correr, quando vem a fumaça, quando vem a queimada, eles não conseguem ter uma agilidade. E aí, infelizmente, eles são sufocados e acabam morrendo. Então, assim, para a gente aqui é muito dolorido, sabe? É apertar o coração, olhando a situação da nossa Amazônia, olhando a situação das nossas matas, dos nossos rios, e olha, como eu falei, as consequências aqui a gente está vivendo, mas com certeza, e pesquisadores afirmam e confirmam que consequências maiores também virão, não somente para nós, mas para quem também está fora aqui da nossa área. Com certeza, então, isso deve estimular em nós uma reflexão maior sobre a forma como a gente está tratando o nosso meio ambiente. Márcia, quero agradecer muito pelo seu tempo aqui, por conversar com a gente nessa manhã. Lembrando que o espaço está sempre aberto, viu? Para a gente conversar aqui e mostrar essa realidade tão dura que vocês estão vivendo aí. Obrigado, parabéns pelo trabalho.
Nós que agradecemos em nome da Cáritas Brasileira, nós que estamos aqui no Regional Norte 1, que abrange Amazonas e Roraima, nós que agradecemos a oportunidade e também nós incentivamos as pessoas a participar da campanha com a gente e aqueles que tiverem disposição e puderem vir por aqui para nos ajudar também serão muito bem-vindos. Nossas portas estão sempre abertas para acolher a quem vier somar com a gente nesse trabalho. Muito obrigada, gente. Tá feito o convite, tá feito o alerta também. Márcia, até a próxima. Abraço, tchau, tchau. Tchau.